Boa tarde, hoje, segunda-feira, 20 de janeiro de 2014. O RN Acontece está começando na tela da Band. Camarote montado para show desaba e deixa feridos na praia de Pirangi. Polícia registra 4 mortes em Natal no intervalo de apenas 1 hora. Presos do pavilhão 5 de Alcaçuz promovem quebra-quebra nas celas. OAB vai entrar com ação civil contra o governo por causa dos presídios. O governo do estado informa que a Arena das Dunas está 100% concluída. O procurador, junto ao Tribunal de Contas do Estado, Luciano Ramos, é o entrevistado desta segunda-feira. Agora no RN Acontece. Um camarote montado para um show desabou neste final de semana. Cerca de 30 pessoas ficaram feridas. A reportagem é de Alice Soares. O acidente aconteceu por volta da 1h da manhã deste último domingo. O piso do camarote montado no Circo da Folia, na praia de Pirangi, para os shows da dupla sertaneja Fernando e Sorocaba e da banda de forró Garota Safada, cedeu, deixando cerca de 30 pessoas feridas. Chovia no momento do acidente e as pessoas se aglomeraram na área em busca de abrigo. O piso não suportou o peso e acabou cedendo. O acidente logo ganhou as redes sociais. Várias pessoas que estavam no local relataram o desabamento do camarote. A Destaque Promoções, empresa que organizou o evento, emitiu uma nota lamentando o incidente e esclarecendo que no local o suporte de primeiros socorros foi prestado a quem necessitou. O documento diz ainda que o Corpo de Bombeiros foi acionado e emitirá um laudo em breve. Noite violenta em Natal. A polícia registrou 4 mortes na capital, no intervalo de apenas 1 hora, das 8h30 às 9h30 da noite de ontem. A polícia registrou 4 homicídios em Natal ocorridos nas zonas Norte, Leste e Oeste. Os crimes, aparentemente, não tiveram ligação e nenhum suspeito foi preso. No bairro do Tirol, um vigilante da Envipol foi executado com 6 tiros na cabeça ao sair do serviço na Casa de Saúde São Lucas. O carro em que ele seguia ficou parado no cruzamento da Avenida Rodrigues Alves com a Rua Alberto Maranhão, bem próximo ao quartel da Polícia Militar. Um morador do local, que mora no local, viu de perto 2 suspeitos vestidos de preto em uma moto também preta, atirando em Israel Carlos da Silva e depois os 2 suspeitos fugindo. O vigilante morreu na hora. O segundo crime aconteceu em Felipe Camarão. O adolescente Flávio da Silva, 16 anos, foi executado a tiros na rua Padre Cícero, no bairro de Felipe Camarão. A equipe do ITEP ainda estava no primeiro caso quando recebeu a informação de outra morte. Desta vez no Bom Pastor, no bairro do Bom Pastor. Jailton Nunes da Silva, de 37 anos, estava sentado na frente da casa da mãe, conversando com amigos, quando foi surpreendido e baleado várias vezes a tiros de pistola calibre 380 e .45. Os suspeitos chegaram a cruzar com a guarnição da guarda da Polícia Municipal, mas os agentes faziam o transporte de uma criança que estava passando mal e não puderam perseguir a dupla. E não demorou muito para outra morte, a 4ª morte neste intervalo de 1 hora. Um travesti apelidado de Cristal foi assassinado no conjunto Santa Catarina, próximo ao nordestão da estrada da Ridinha, por um motoqueiro desconhecido que já chegou ao local atirando. Outro travesti, que estava com a vítima fatal, conseguiu escapar correndo. Além destes homicídios, foi confirmada pelo Hospital de Macaíba a morte de um homem que havia sofrido um atentado na tarde do domingo, no centro da cidade. Segundo testemunhas, ele estava de carro quando outro veículo parou ao lado e o motorista realizou os tiros. Esta semana, uma ONG do México classificou Natal como a 12ª cidade mais violenta do mundo. Olha. O índice foi baseado na quantidade de mortes divulgada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, em razão do número de mortes por grupo de 100 mil pessoas. Natal ficou com uma taxa de 57,62 mortes. E o interessante dessa história dos mexicanos tem a ver, o interesse deles tem a ver com a Copa do Mundo, né? Porque o México vai jogar
na Arena das Dunas, aqui em Natal. Os presos do pavilhão 5 de Alcaçuz iniciaram um motim hoje pela manhã, reclamando da falta de água e de abusos durante a revista íntima das esposas antes das visitas e destruíram algumas celas. De acordo com a Secretaria de Justiça e Cidadania, o tumulto ocorreu porque 2 mulheres foram flagradas na semana passada tentando entrar com droga para os companheiros escondidas nas partes íntimas. Sobre a falta de água, a Secretaria de Justiça e Cidadania informou que trata-se de um procedimento de controle para evitar que os presos usem a água para facilitar a abertura de túneis. A direção da unidade passou a manhã negociando com os presos e o Grupo Especial de Operações Penitenciárias e também o Batalhão de Choque ficaram de prontidão no local. Alcaçuz foi destaque negativo na revista Época deste final de semana. O presídio potiguar foi comparado ao de Pedrinhas, no Maranhão. A OAB do Rio Grande do Norte anunciou que vai ajuizar uma ação civil pública junto à Justiça Federal, cobrando do governo do estado melhorias nos presídios do Rio Grande do Norte. Mais detalhes com a repórter Rayane Guedes. Cadeias superlotadas, delegacias com estruturas precárias. Os principais problemas do sistema carcerário potiguar serão denunciados nos próximos dias pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Rio Grande do Norte. A OAB-RN segue uma orientação do Conselho Federal. Algumas visitas que a Comissão Criminal, juntamente com todas as Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Segurança Pública, nós realizamos nos presídios, detectamos realmente que existe uma falha total, uma falta de efetivo, falta de servidor no caso, salas que não são destinadas a advogados, as salas que são destinadas aos advogados são precárias, superlotação e entre outros problemas que realmente preocupa muito a sociedade, e a OAB, claro, pretende intervir para que essa situação seja amenizada. Atualmente, os presídios potiguares comportam aproximadamente 6.500 presos, divididos em 4.200 vagas, um déficit de mais de 2.000 vagas em todo o sistema prisional. Além de determinar a abertura de novas vagas no sistema prisional, a ação civil pública deverá ainda solicitar que o Estado passe a alojar os presos de acordo com a gravidade dos crimes que cometeram. O Estado deverá ainda assegurar aos detentos que desejarem o acesso à educação. Paulo César Costa, presidente da Comissão de Direito Criminal da OAB, alerta ainda que o caos no sistema prisional afeta também o trabalho dos advogados. A Comissão Criminal recebe reclamações praticamente que todos os dias. O que é que acontece? Algumas unidades elas possuem uma sala precária e algumas unidades sequer possuem uma sala. Muitas vezes o servidor público ele tem toda a boa vontade de improvisar uma sala para que o advogado receba o seu cliente. Mas imagine, você vai realizar um júri e no dia anterior você procura o seu cliente. E aí você vai conversar com o seu cliente no improviso para no dia seguinte fazer um trabalho onde vai resultar na liberdade ou não daquele cliente. É muito complicado, realmente é muito precária a situação. Em 2013, apenas 2 das 6 obras anunciadas pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania saíram do papel. A construção do novo pavilhão na penitenciária estadual do Seridó, em Caicó, com 80 vagas, e a reforma de um prédio que pertence à Sejuc para 400 vagas de semiaberto, com a instalação da casa do albergado. A expectativa é que sejam entregues no mês de junho deste ano, e o governo promete também a construção de 2 novas penitenciárias, com capacidade para 600 presos, cada uma delas aqui no Rio Grande do Norte. E ainda nesta edição, você vai saber, vai ver a matéria sobre o assassinato de um homem num condomínio em Ponta Negra. Isso ocorreu na manhã de hoje, daqui a pouquinho eu mostro aqui no RN Acontece. Vamos aos destaques das revistas semanais do Brasil. Nesta semana, a revista Veja traz aqui na sua manchete principal: o suco verde faz bem, mas o laboratório bioquímico do corpo humano é mais complicado do que os seguidores de dietas mágicas. Aliás, do que os seguidores de dietas mágicas imaginam. É o destaque da revista Veja esta semana. A revista Época traz aqui a turma da algazarra, os líderes da onda de rolezinhos, que começou no shopping da periferia de São Paulo e chegou à mesa da presidente Dilma, o destaque de Época. A revista
Isto é, a destaque aqui é o prazer, hein? Uma revolução no prazer feminino. 4 novos medicamentos prometem aumentar a libido e prolongar a vida sexual das mulheres. Saiba como cada uma delas atua no organismo e quem poderá tomá-lo. E nesta segunda-feira, 20 de janeiro, o portal de notícias destaca: segurado do INSS deve renovar senha até fevereiro. Segurados devem procurar a agência bancária onde recebe o benefício da Previdência para comprovar que estão vivos e renovar a senha. Caso não façam, o benefício vai ser bloqueado. Também é destaque no Numinuto.com, começa hoje a adesão de professores ao Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio. O pacto oferece este ano formação continuada que será presencial e desenvolvida na própria escola. Os educadores vão receber bolsa mensal de R$ 200 para fazer a formação. Também é destaque no Minuto Família de Genuíno, diz que arrecadou valor suficiente para pagar a multa do mensalão. O valor original de R$ 468 mil foi corrigido no dia 10 pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal para R$ 667,5 mil e deve ser pago hoje. Acesse o portal nominuto.com, www.nominuto.com. Agora vamos falar de futuro. Para ter uma carreira única, você precisa estudar em uma universidade única. E como todo mundo já sabe, a única universidade privada do estado é a UNP. Só a Universidade de Potiguar tem mais de 30 mil formados já trabalhando por aí. É isso aí. Isso faz toda a diferença naquela hora da entrevista do emprego, hein? Por isso mesmo, a UNP é a instituição mais reconhecida pelos empregadores do Rio Grande do Norte. E este sucesso não é de hoje, não. São mais de 33 anos de tradição. Você pode conferir. Quem se formou na UNP tem orgulho. Se você quer ter uma história única também, seu lugar é na UNP. As aulas começam no dia 10 de fevereiro. Corra e garanta já sua vaga com 50% de desconto na matrícula para inscrições feitas até 25 de janeiro. Não perca tempo, inscreva-se agora mesmo pelo site da UNP, www.unp.br. UNP, única como você. Veja a seguir, o governo do estado informou que a Arena das Dunas está 100% concluída. A Prefeitura de Natal anuncia a reforma de unidades básicas de saúde e construção de novas UPAs. Eu volto em instantes com a RN Acontece. Os estudantes que se inscreveram no Programa Universidade para Todos, ProUni, devem conferir a partir de hoje o resultado da primeira chamada pelo site do Ministério da Educação, pelo número 0800 61 6161. Ou nas instituições participantes. Se aprovado, o candidato deverá comparecer à instituição onde se candidatou com a documentação necessária para a comprovação das informações prestadas na ficha de inscrição até o dia 24 de janeiro. Os candidatos que não conseguirem apresentar a documentação exigida ou perderem o prazo serão reprovados, vão perder a vaga. Aqueles que não tiverem o nome na lista de aprovados em primeira chamada terão oportunidade na segunda chamada, que já tem data marcada, dia 3 de fevereiro. Sede de 4 jogos da Copa do Mundo da FIFA, Brasil 2014, a Arena das Dunas chegou a 100% de execução após 29 meses ininterruptos de obra, hein? No último final de semana, o estádio construído pelo governo do Rio Grande do Norte, por meio de uma parceria público-privada com a OAS, recebeu os últimos ajustes para receber a visita inaugural que a governadora Rosalba Ciarline e a presidente Dilma Rousseff farão no local na próxima quarta-feira, dia 22, a partir das 16 horas. De acordo com a governadora Rosalba Ciarline, muitas dificuldades foram enfrentadas, além do descrédito por parte de alguns e várias críticas foram feitas. O processo passou por uma readequação, mas a arena ficou pronta e vai ser um equipamento vivo no coração do Natal. Ao todo, trabalharam no estádio cerca de 4.500 operários, responsáveis pela estrutura que terá 42 mil lugares, 10 mil a mais do que quando o Mundial deste ano for encerrado. 21 acessos, 38 camarotes, sala de conferência, sala de mídia, 30 banheiros, 2 lounges VIP e 29 bares e restaurantes. Além disso, foram entregues ambulatórios, academias de ginástica e praça externa.
Olha, a governadora Rosalba Ciarline tem tudo para passar uma semana positiva, como há muito tempo ela não vive. A inauguração oficial da Arena das Dunas será um momento especial para a chefe do Executivo do Rio Grande do Norte. Primeiro porque ela vai contar com a presença da presidente Dilma, né, presidente da República, Dilma Rousseff, numa ocasião que todo gestor público adora, a entrega de uma obra. Segundo, porque Rosalba Ciarline cumpriu a palavra de entregar a Arena das Dunas dentro de um cronograma estabelecido no momento em que a participação de Natal no evento da FIFA estava ameaçada. Não propriamente pela entidade mundial do futebol, mas pela imprensa nacional, que tratava a capital potiguar com bastante desprezo. Natal vivia, como bem falou a governadora nas suas declarações, um descrédito total. Rosalba, a justiça seja feita, agarrou a obra, assumiu todos os compromissos e garantiu sua execução. E o mais importante, a obra saiu pelo valor contratado, cerca de 400 milhões de reais, diferentemente de outros estádios, como o de Brasília e o do Rio de Janeiro, onde ocorreram aditivos milionários. E quem me garantiu que o valor da obra é o mesmo do número contratado foi o engenheiro Demétrio Torres, secretário da Copa, que em recente entrevista aqui no RN Acontece da Band. E não há por que duvidar. O governo informou neste final de semana, como a gente viu na nota que eu li agora há pouco, que 100% da Arena das Dunas estão concluídas depois de 9 meses ininterruptos de execução da obra. Tudo dentro do cronograma, sem incidentes graves, como os que foram registrados na Arena de São Paulo e no estádio de Manaus, onde operários morreram. Rosalba e toda a sua equipe, que cuidou da construção da Arena, estão, sim, de parabéns. Alguém pode questionar a prioridade de uma obra como esta, mas é bom lembrar que a presença de Natal no evento como este, né, um mundial, uma Copa do Mundo de futebol, trará dividendos para o Estado em vários setores da economia, beneficiando principalmente uma de suas maiores atividades, que é o turismo. Isto gera impostos para investimentos em outras áreas, como educação, saúde e segurança pública. Preciso ver a obra da Arena deste ponto de vista. Restam agora as obras do acesso ao aeroporto Aloysio Alves em São Gonçalo do Amarante, necessárias à realização da Copa na capital do estado. O governo também informou neste final de semana que 30% dos acessos estão prontos. Rosalba pretende entregar a obra no final de março. Vamos aguardar. A Prefeitura de Natal anuncia a reforma de unidades básicas de saúde e a construção de novas UPAs e postos de saúde. A repórter Alice Soares tem mais detalhes. Serão construídas 2 novas UPAs, uma no bairro Potengi, zona norte de Natal, e a outra na zona sul, no bairro Pitimbu. A ordem de serviço foi assinada na última sexta-feira pelo prefeito Carlos Eduardo e pelo secretário de Saúde de Natal, Cipriano Maia, que também autorizaram o início dos serviços de reforma de 3 unidades básicas de saúde e a construção de mais 3 postos nos bairros de Igapó e no Planalto. As reformas que lançamos hoje, 3 unidades básicas, dentro do plano de recuperação das estruturas físicas das unidades afetadas que deram margem ao plano de calamidade, elas têm 2 meses para serem concluídas. As unidades básicas que serão construídas serão 6 meses e as UPAs 10 meses. O valor total das obras de reforma e construção das novas unidades está orçado em mais de 6 milhões de reais. Só as UPAs irão custar mais de 2 milhões de reais cada uma, recursos federais e do município de Natal. Para o funcionamento das unidades, o prefeito disse que vai realizar concurso público para completar o quadro de pessoal. Vamos realizar o concurso no segundo semestre. Enquanto isso, nós temos uma autorização da Câmara e uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte para, através de critérios, escolher os profissionais que vão trabalhar nessas unidades de saúde, nessas estruturas de saúde. A portabilidade gera muita reclamação dos usuários em todo o país. Em busca de melhores tarifas e serviços de telefonia, mais de 4 milhões de consumidores trocaram de operadora no ano passado, mas mantiveram os números de celular. Essa portabilidade acaba geralmente em dor de cabeça. A reportagem é de Juliana Rodrigues.
Por causa do alto custo e da má qualidade no serviço, Letícia resolveu trocar a operadora do celular. Optou pela portabilidade da linha, que permite migrar de uma operadora para outra sem mudar o número do telefone. Mas teve uma dor de cabeça. Tive que passar por 5 lojas, pois cada loja falava que eu deveria ir para outra loja. Demorou uma semana para o meu número voltar para o chip novo daí que eu havia comprado dessa operadora nova. A coordenadora do Procon do Paraná explica que as empresas de telefonia são obrigadas a realizar todo o processo de portabilidade em 3 dias úteis e que o número do telefone só pode ficar indisponível no período de transição de no máximo 2 horas. Se vale a pena fazer essa portabilidade, se haverá vantagens com custo e com bons serviços. Só no ano passado, segundo a Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações, foram registrados mais de 4 milhões de pedidos de portabilidade no país, mas o número caiu 20% em comparação com 2012. E as operadoras fazendo promoções para grupos e redes forçam com que o cliente não saia da operadora. Ele se sente preso, a portabilidade é uma boa saída. O usuário tem que buscar a operadora que melhor oferece os serviços para o perfil de uso dele. Mesmo depois de tantos transtornos para trocar a linha, nem sempre o resultado que se tem é o esperado. Eu estou sempre sem rede, eu não recebo as ligações, eu envio mensagem, as pessoas às vezes não recebem. Então a qualidade do serviço caiu também, junto com o preço caiu a qualidade. É por essas e outras que o Procon do Rio Grande do Norte está preparando uma ação civil pública para suspender a venda de novos chips e linhas de celular das 4 operadoras aqui no estado. Essas operadoras só querem saber de vender novas linhas. Serviço que é bom? Nada. O serviço que elas prestam é de péssima qualidade. Quem diz isso não sou eu. É o consumidor brasileiro que lota os Procons do país para reclamar das operadoras. Elas são campeãs de reclamações nos Procons do país. Faltam equipamentos, faltam antenas, falta tudo. Elas não entregam o produto que vendem. A chamada não completa, a chamada cai, a internet não pega. Em vez de pegar bem, como diz uma delas na propaganda, pega mal. Ao consumidor só resta reclamar, porque quem regula o setor, a Anatel, não dá jeito. As operadoras fazem o que quer e o consumidor, ó, Um homem foi morto no fim da manhã desta segunda-feira em um condomínio em Ponta Negra. A polícia investiga o caso como execução. A reportagem é de Rayane Guedes. Era por volta das 9 horas da manhã desta segunda-feira, quando César da Silva Melo, de 29 anos, saía do condomínio Luau de Ponta Negra com a esposa, filho e babá. O ato de todos os dias, no entanto, acabou de forma inesperada. Ele estava saindo com a família em direção ao carro, quando passou por 2 indivíduos, né? Segundo a companheira dele, informaram que deram bom dia e ao dar alguns passos, o pessoal verbalizou, né? Perdeu e efetuou um disparo. Um atingiu as costas dele, saiu correndo e os 2 indivíduos conseguiram alcançar e efetuaram vários disparos de arma de fogo, de .40 e de 9 milímetros. Os 2 homens da abordagem haviam entrado no condomínio pela segunda vez na mesma manhã, alegando que estavam trabalhando em uma obra. A dupla estava armada com 2 pistolas, uma .40 e uma 9 milímetros. Ao todo foram feitos 6 disparos. O pessoal que veio aqui veio na intenção de executar a vítima, né? Foram 2 disparos, pegaram no tórax e os outros 3 pegaram na região da face. A mulher conseguiu se esconder com a criança. As 2 e a babá não foram atingidas. Os policiais confirmaram que a vítima estava armada com a pistola 38. Apesar disso, não existem informações sobre o que teria motivado o crime. No próximo bloco, eu vou entrevistar o procurador junto ao Tribunal de Contas do Estado, Luciano Ramos. O representante do Ministério Público pediu inspeção extraordinária em secretarias do governo para apurar o atraso na folha dos servidores. Eu volto em instantes com a RN Acontece. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas do Estado, pediu inspeção extraordinária nas contas do governo para apurar o atraso na folha de servidores entre setembro e dezembro do ano passado. São 17 pontos considerados obscuros. A lupa
do Ministério Público vai alcançar todas as secretarias, principalmente a do Planejamento, a da Administração e Recursos Humanos e também Tributação. O procurador, junto ao Ministério Público, Luciano Ramos, é o nosso convidado nesta segunda-feira. Boa tarde, procurador. Boa tarde, Jorge. Boa tarde a todos. Por que é que o senhor decidiu pedir esta investigação extra? Na verdade, inspeção, né, que é o termo dentro do tribunal. Exatamente. Em setembro de 2013, quando houve o primeiro anúncio do atraso no pagamento da folha de servidores, o Ministério Público de Contas instaurou um procedimento investigatório preliminar, porque é um ponto crucial na Lei de Responsabilidade Fiscal cumprir com essas obrigações. Então, à medida em que ela não veio sendo cumprida tal qual a Lei de Responsabilidade Fiscal manda que ela seja cumprida, o Ministério Público de Contas instaurou esse procedimento e fez uma série de levantamentos. Esses levantamentos apuraram indícios de comprometimento com a Lei de Responsabilidade Fiscal, cujo segundo passo é este agora, pedir inspeção extraordinária ao Tribunal de Contas para aprofundar estes itens que têm indícios de irregularidade. Para decretar um atraso, né, pelo menos em parte dessa folha, o governo disse que houve queda na arrecadação. E é justamente isso que o senhor quer checar, quer dizer, receita e despesa. Exatamente. Um dos pontos em relação à receita chamou a atenção do Ministério Público de Contas que, se queda houve, essa queda foi só em um dos itens da receita, o Fundo de Participação dos Estados. E chama a atenção que uma despesa de caráter continuado e obrigatória, como é a folha, esteja atrelada para o seu pagamento a uma receita que o Estado não controla. Ainda que seja significativo o Fundo de Participação dos Estados, é uma receita controlada pela União, com impostos da União e não com impostos estaduais. Ao lado disso, os impostos que o Estado arrecada estão tendo crescimento. ICMS e IPVA estão tendo crescimento. Então, chamou a atenção do Ministério Público de Contas que, mesmo com essa queda pontual na arrecadação, tenha gerado um problema tão grave que não víamos há 20 anos no nosso Estado. Eu cheguei a comentar aqui, na semana passada, e o senhor listou 17 pontos. São praticamente 17 perguntas que o senhor quer ver respondidas se essa inspeção for aprovada pelo Pleno do TSE. É uma decisão que ainda vai ser tomada, né? Eu queria que o senhor destacasse os 17 pontos, porque entre eles, por exemplo, está o impacto da Arena das Dunas nessa questão que acabou com o atraso na folha de servidores. O fato é, o Estado está sem receita para cumprir com as suas obrigações de despesa. Então, esse problema pode estar pontuado ou na falta de controle dessas receitas ou na falta de controle dessas despesas. E, especificamente em relação à Arena das Dunas, o Estado fez a opção por um modelo de contratação, que é a parceria público-privada, que gera uma série de obrigações. O que impactou ao longo de 2011 até 2013, que foi 2011 quando se assinou o contrato e 2013 que se gerou em setembro esse atraso. São 70 milhões de reais que o Estado deixou de ter à sua disposição para colocar em um fundo garantidor dessa Arena das Dunas. Então o senhor suspeita que esta obrigação, por conta deste contrato da Arena, pode ter prejudicado as obrigações do Estado com os servidores, no caso? A diferença entre o que havia de disponibilidade e o que tinha para pagar é 40 milhões. E são 70 milhões que estão no fundo garantidor. Então, em tese, se esse dinheiro estivesse à disposição, não haveria esse problema tal como foi. Mas esse é um dos pontos, são 17. Além desse ponto, e aí muito provavelmente a resposta vai estar na soma de todos esses fatores, talvez se a Arena das Dunas estivesse num momento em que não houvesse esses outros problemas, ela não impactaria desta forma, mas ela está num conjunto em que, além de perder a disponibilidade desses recursos, também, e isso há indícios fortes nesse sentido, o Estado, para pagar a sua folha, estava realizando empréstimos. Ele estava, por exemplo, há notícias de que o pagamento do 13º, a parcela do 13º de junho de 2013, foi utilizada com a venda da conta dos servidores para o Banco do Brasil. Não há a rigor irregularidade nisso, porém essa receita é extraordinária. Então, basear uma despesa ordinária em uma receita extraordinária pressupõe uma ausência de planejamento adequado. Então,
a soma de todos esses indícios, a soma de todos esses fatores é que o Ministério Público de Contas quer ver respondido nessa inspeção extraordinária e chegar-se à conclusão se, de fato, esse atraso era algo inevitável ou é algo oriundo de uma ausência de planejamento de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Fiscal. Essa análise vai ser feita, procurador Luciano Ramos, em todas as secretarias, mas principalmente planejamento, administração de recursos humanos e tributação. Exatamente. O foco principal, e são essas 3 secretarias que estão ali elencadas, é na tributação por causa do aspecto receita e planejamento e administração pelo aspecto despesa e o planejamento de maneira macro de todas as contas do Estado. Mas todas as secretarias podem ser alvo de alguma inspeção? A rigor, sim, porque as nomeações, embora aprovadas no âmbito dessas secretarias que eu me referi, também são demandas de outras secretarias. Então, um aumento de despesa, por exemplo, de cargos comissionados, como nós detectamos, mesmo já em atraso, mesmo já percebendo que não havia recurso para pagamento, esses 77 cargos comissionados que nós detectamos entre setembro e outubro foram nomeados em várias secretarias. Então, também, eventualmente, outras poderão ser abrangidas. O senhor questiona coisas específicas como, por exemplo, aposentadoria, servidores que podem ter falecido e constam na folha de servidores. É necessário também fazer essa checagem? Com certeza. A folha de pagamentos hoje pressupõe um controle maior do que vem acontecendo. Nós detectamos, por exemplo, problemas para implementação de decisões judiciais na folha de pagamento, incongruência entre aquilo que foi decidido e o que foi efetivamente implantado, isso impacta na folha. A dificuldade em retirar pessoas que não deveriam constar na folha de ativos, porque ou se aposentaram, e aí a medida muito clara é a aposentadoria compulsória, ninguém com mais de 70 anos pode estar na folha de ativos do Estado e nem de nenhum outro ente público, e também dificuldades em relação a servidores já falecidos, mas que continuaram recebendo na folha, continuaram muitas vezes tendo esses recursos pagos em suas contas correntes e esse dinheiro ora estava à disposição, ora a família utilizava. Tudo isso parte desse procedimento investigatório preliminar e essa informação específica, inclusive, advém da Procuradoria do Estado. A Procuradoria do Estado já fez esse levantamento, já iniciou esse tipo de procedimento, porém não aprofundou tal qual nós pretendemos nessa inspeção extraordinária. Quer dizer que o senhor mesmo falou no início dessa entrevista que foi iniciada uma inspeção logo que houve o primeiro atraso em setembro, mas não satisfez. O Ministério Público não ficou satisfeito com o resultado até agora, é isso? Isso. O caminhar dentro do Tribunal de Contas é, toda vez que o Ministério Público de Contas verifica a possibilidade de irregularidades, ele faz um procedimento prévio interno para que ele tenha um mínimo de informações a levar ao Tribunal de Contas e foi essa tramitação entre setembro, desde quando houve uma série de ofícios requisitando informações às secretarias. Alguns ofícios foram respondidos, outros não. Especificamente em relação, por exemplo, à nomeação dos cargos comissionados, infelizmente não houve resposta para a indagação do Ministério Público de Contas. E a partir desse levantamento de dados, o Ministério Público de Contas considerou que era necessário aprofundar esses assuntos. E aí, com a estrutura que o Tribunal de Contas tem, com a estrutura de técnicos e de inspetores, aí sim aprofundamos. Neste caso, quando o Ministério Público ou o próprio Tribunal solicita informações a uma secretaria ou ao próprio governo, existe algum tipo de sanção imediata ou é preciso fazer um aprofundamento na investigação, na inspeção, como o senhor está fazendo? A não resposta ao Ministério Público de Contas, a rigor, não gera uma sanção imediata. No entanto, é possível que essa não resposta gere algumas consequências, como, por exemplo, a solicitação de uma medida cautelar, a solicitação de uma medida de maior urgência, de maior força. O fato é que a lei garante, tanto ao Ministério Público de Contas quanto ao Tribunal de Contas, acesso pleno e restrito a essas informações, que, a rigor, pela lei de acesso à informação, qualquer cidadão tem direito a obter. Então, à medida em que essas informações não são prestadas ou não são prestadas como o Ministério Público de Contas requereu, isso gera outros passos como este agora da inspeção extraordinária. O senhor
fez o pedido pela inspeção extraordinária, mas não há uma decisão ainda do Tribunal de Contas a respeito dela. Essa decisão vai sair nos próximos dias. Exatamente. O trâmite dela esse pedido foi direcionado ao presidente do Tribunal de Contas, sobretudo para que haja a designação do relator. O regimento interno do tribunal, ele prevê algumas situações em que o relator já é pré-definido, porém, não na hipótese de 3 secretarias, como é o caso. Então, o presidente do Tribunal de Contas deverá, ou monocraticamente ou via plenário do tribunal, definir quem é o relator responsável, e este relator levará ao pleno o pedido do Ministério Público de Contas para que haja decisão. Mas o clima no próprio Tribunal de Contas, os anseios de ver respondidas estas indagações caminham no sentido de o Tribunal de Contas definir. Você acredita que será atendido na solicitação que fez? Exatamente. E quem é o relator hoje das contas do governo? Existe um relator hoje já estabelecido? Sim. Existe relator estabelecido para as contas anuais de 2013. Este relator é o Dr. Carlos Thompson, conselheiro Carlos Thompson, que provavelmente irá levar para julgamento essas contas até maio, junho deste ano. Ele pode ser o relator ou é um sorteio que vai definir o relator agora dessa inspeção extraordinária? Então, como os fatos, eles iniciaram-se em 2013, porém prolongam-se ao longo de 2014, ao ver do Ministério Público de Contas, o mais indicado é que o relator das contas de 2014, que já está definido, seja também relator dessa inspeção. Carlos Thompson foi no de 2013. Ano passado. E quem é esse ano? Francisco Potiguar Júnior é o relator das contas de 2014. Poti Júnior, né? Exatamente, ex-deputado. E provavelmente ele deverá ser o escolhido. Sob a ótica do Ministério Público de Contas, sim, caberá ao presidente do tribunal definir. Para encerrar, qual é o mais grave nessa história toda, na avaliação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas? Se confirmado o indício que nós temos de que houve antecipação de receitas fora das hipóteses da Lei de Responsabilidade Fiscal, este é, sem dúvida, o ponto mais grave e que deve ser foco de atenção por parte dessa inspeção. Eu queria agradecer a presença do Dr. Luciano Ramos, procurador junto ao Tribunal de Contas do Estado. Obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Boa tarde. O RN Acontece vai ficando por aqui. Assista a reprise do programa logo mais no portal No Minuto. Eu gostaria de mandar um abraço para Theo Tomás, perito em avaliação de imóveis. Um abraço para a jornalista Thaisa Galvão. Um abraço também para o professor e comunicador Jadson Rodrigo Lima, da Unifacex. Turma que acompanha nosso noticiário. Obrigado pela audiência. Eu espero você amanhã aqui na Band.